Estamos de volta com o TVB Entrevista, conhecendo um pouco da história da Naitê Dominoni, uma joinvilense que tinha o sonho de morar em outro país, já está há 20 anos aí na área do comércio exterior, compartilhando um pouquinho da sua experiência pessoal e profissional. E a gente parou a Naitê, minha irmã, né? Que emoção estar conversando contigo e compartilhando aí essas vivências. Você estava contando, né, daquele sonho novinha, 20 anos de idade, queria morar na praia, Florianópolis, aquela empolgação. Então quase desistiu da sua entrevista de emprego, de repente não quis mais participar, mas... Porque eu pensei, né, não conheço ninguém lá, tô aqui morando com os meus pais, como é que eu vou, né, me mudar pra Floripa, melhor eu nem ir. Mas aí eu liguei pra a secretária naquele momento, ela falou, vem fazer a entrevista, depois você decide. Aí meu pai já tava falando que ia de carro comigo, ele já conhecia, tinha um pouco mais de experiência, e aí eu fui fazer a entrevista. E aí é muito interessante porque eu sempre tive essa questão da fé e de escutar muito a minha intuição, meu coração, e a empresa naquela época ficava num prédio, assim, era no 7º andar. Quando eu entrei, assim, eu tive que ficar lá embaixo na recepção esperando no térreo, e eu nem tinha noção, assim, do que ia ser, mas eu tive aquela sensação de que eu ia trabalhar ali. Eu meio que sabia aquilo. Mas enfim, daí eu subi lá pro 7º andar, eu fiz a entrevista, e durante a entrevista eu me saí muito bem, eu gostei muito também das líderes que fizeram a entrevista comigo, eu vi que elas gostavam muito de mim também, e aí elas falaram, deram esse feedback no final, elas também me falaram qual seria o salário, e elas falaram que iriam entrevistar outras pessoas e depois elas me dariam um retorno. E aí, tudo bem. E aí foi muito interessante, porque eu tava voltando no carro de Floripa para Joinville com meu pai, e eu falei pro meu pai, eu senti tanta coisa boa naquela entrevista, e é uma proposta boa, mas como eu teria que me mudar, pagar aluguel, começar a pagar disciplinas isoladas para continuar minha faculdade em Floripa, eu ainda precisaria de um salário um pouco maior para eu aceitar essa vaga. E eu comentei isso com meu pai. E aí, eu acho que não passou 5 minutos, a gente ainda estava dirigindo no carro, meu pai estava dirigindo, eu estava na carona ali. E aí eles me ligaram da empresa e eles falaram, olha, as donas da empresa de fato gostaram muito de você e pelo fato de você ter que se mudar de Joinville para Floripa, eles fizeram uma proposta maior para você, então o salário vai ser esse. E aí era muito parecido com o salário que eu tinha na minha cabeça que justificaria eu fazer a mudança. E aí eu fiquei impressionada, né? Mas ela falou assim, acho que isso era tipo uma quarta-feira, uma terça-feira, e ela falou, mas você precisa dar resposta até amanhã, meio-dia, e você precisa começar a trabalhar na segunda-feira, às 8 horas da manhã. E aí eu peguei e falei, tá bom. E aí eu fui pra casa, eu simplesmente não sabia o que fazer. Mas eu lembro que no outro dia, quando deu meio-dia, ou um pouco antes, eu liguei pra empresa e eu falei que eu ia aceitar a vaga, que eu estaria lá segunda-feira, às 8 horas da manhã. E foi uma decisão até um pouco impulsiva, porque de fato eu não tinha ideia de onde eu ia morar. Eu comecei a ir pra internet, aí eu achei uma república, que era uma casa grande de uma senhora com o seu filho, e eles tinham mais quartos disponíveis, e daí eles alugavam para pessoas, para estudantes, pessoas que precisavam de casa. E aí eu contatei eles, por sorte, eles tinham um quarto disponível, e aí eu lembro que eu me mudei naquele sábado, e na segunda-feira, 8 horas da manhã, eu estava lá trabalhando para essa empresa. E é legal isso, então ela era jovem, né? Enquanto esse foi, eu acho que o teu diferencial, até não é todo mundo que conseguiu amizade por muito tempo, porque é uma idade que o jovem tá o quê? Indo pra balada, pensando em festa, em coisas diferentes. E você não, você já foi focada na vida profissional desde muito cedo. E era trabalho, era desde as 8 da manhã até 5 da tarde, depois estudando, lendo, sempre fazendo coisas produtivas, né? Sempre alimentando a tua mente e os teus sonhos. Então foi muito, muito trabalho. O legal, que resume um pouquinho a tua história, que você falasse isso, né? As pessoas acham que às vezes é um caminho reto, eu quero isso, isso, isso para chegar lá. E a tua história, o diferente é que foi um zigue-zague, então, a tua trajetória, mas não significa que tu não conseguiu alcançar aquilo que sonhava. Sim, exatamente. Eu acho que isso é muito legal falar. Essa questão que eu falei de ouvir o meu coração e de ouvir a minha intuição, sempre foi muito importante para mim e foi ela que mudou, assim, a minha vida. Apesar de eu sempre ter sido muito dedicada, estudiosa e de levar muito a sério, com disciplina, o que eu podia fazer, mas eu sempre confiei muito no meu coração e muitas vezes meu coração me pedia para eu seguir caminhos
que a maioria das pessoas não seguiria, porque o caminho mais comum que a gente escuta é, nossa, você está fazendo desk, então vai lá, termina primeiro a sua faculdade de engenharia, depois você vai poder trabalhar, depois você vai buscar outra coisa. E comigo não, eu estava seguindo meu coração dizia para eu fazer engenharia, mas aí eu não estava tão feliz, daí eu quis largar tudo e ir morar em Floripa, e foi uma experiência tão desafiadora na época, mas me deu assim aquele choque de realidade, que eu sabia que o crescimento acontece fora da nossa zona de conforto. E eu estava totalmente fora da minha zona de conforto, porque até então eu estava ali no lar da mãe, do pai, pai fazendo tudo para mim, comida, proporcionando financeiramente, e de repente eu estava ali sozinha no mundo, num lugar novo, mas aquilo realmente fez eu crescer, assim. E em vários outros momentos da minha vida isso aconteceu assim também. Então eu acho que isso é muito importante, confiar no seu coração e às vezes realmente entender que o seu caminho é único e é só para você e vai ser totalmente diferente do que a maioria faria. E agora, de forma breve, para a gente concluir essa parte, você ficou 1 ano lá, né? Saiu da zona de conforto, voltou para Joinville, depois também teve um intercâmbio nos Estados Unidos, foi para o Chile. Como que foi essa parte? Daí eu fiquei em Floripa, depois acabei voltando para Joinville, e aí eu fui trabalhar também um pouco para outro tipo de empresa, porque eu pensei, né, eu tenho esse sonho de ir para os Estados Unidos, eu quero muito construir uma carreira internacional, mas como eu morava em Floripa, eu tinha que bancar todas as minhas contas, eu não conseguia juntar dinheiro para um dia ir morar fora. E aí, voltando a morar em Joinville, eu conseguia guardar um pouco, porque eu pensava, um dia, se eu tiver a oportunidade, eu vou morar num outro país, eu vou ver se eu consigo realizar meu sonho, porque eu tinha muito isso na minha cabeça de querer ir para os Estados Unidos. Então eu fiquei trabalhando por mais uns anos em Joinville, e daí outro caso da vida que eu fui fazer curso de espanhol, porque eu sempre também tive vontade de me tornar poliglota, eu queria falar pelo menos 4 idiomas, e aí depois que eu estava estudando inglês por muito tempo, eu fui aprender espanhol, eu fiquei muito amiga da minha professora de espanhol, ela também joinvilense na época, e naquele tempo ela decidiu se mudar para os Estados Unidos, porque ela acabou conhecendo um americano nas férias dela, e ela casou com ele. E aí, como ela estava morando lá, ela falava, vem me visitar e vem passar um mês aqui comigo, para você conhecer os Estados Unidos também, porque ela sabia do meu sonho. E aí, na época, eu já estava trabalhando há vários vários anos para uma empresa, eu consegui pegar umas férias de 30 dias, e aí eu fui ficar na casa dela. Então, eu realizei meu sonho assim, de ir para os Estados Unidos pela primeira vez quando eu tinha, acho que 26, 27 anos. E aí acabou que ela me ajudando lá, eu conheci o meu ex-namorado naquela época, a família dele foi muito maravilhosa também, eles me convidaram para morar com eles. Então, isso também foi uma coisa bem grande que aconteceu na minha vida. E aí foi quando eu fui morar nos Estados Unidos. Aí com essa questão de vai e volta, eu acho que eu fiquei uns 6, 8 meses no total, mas também foi muito legal. E aí depois que passou meu período de visto de turista lá, eu voltei para o Brasil, para São Paulo, para pedir o meu visto de estudante, porque o meu objetivo, o meu sonho realmente era ficar morando nos Estados Unidos e ver se eu conseguia como estudante primeiro e depois conseguir um emprego lá. Só que quando eu fui para São Paulo, eles negaram o meu visto, porque eles acharam que eu fiquei muito tempo como turista e eles simplesmente negaram. E ali o que podia ser o fim de um sonho, que te deixou muito triste, muito abalada na época, mas tu escolheu continuar caminhando. Eu escolhi continuar caminhando, e o que eu percebi, assim, eu falei, nossa, eu fiquei tão poucos meses nos Estados Unidos e eu vi a diferença gritante que aconteceu com o meu inglês. Porque até então, apesar de eu sempre ter estudado muito em Joinville, era o inglês assim de falar no dia a dia, mas não era falar com nativos, não era usar o inglês para me virar. E aí quando eu fui para os Estados Unidos, eu realmente dei um upgrade, assim, o meu inglês mudou completamente. E eu pensei comigo, agora eu não tenho emprego, meu visto americano foi negado, eu vou fazer a mesma coisa com o meu espanhol. E aí eu também fui procurar um programa de intercâmbio, eu achei um hotel no Chile, em Santiago, que eles deixavam trocar trabalho por moradia, então eu não pagava para morar lá, ganhava café da manhã, e eu conseguia trabalhar como recepcionista do hotel. E aí eu também aproveitei para falar muito com as pessoas do Chile lá e melhorar o meu espanhol. Eu ia todo dia para a biblioteca ou para pessoas mesmo, e aí em 3 meses eu revolucionei o meu espanhol e ficou muito bom também. E aí depois aí dessa experiência no Chile, você ainda também voltou a morar em Palhoça, Isso. Pedra Branca. Isso. E olha como são as coisas, porque quando meu visto foi negado, no tempo que eu morava nos Estados Unidos, eu ouvia muita história de pessoas que às vezes tinham visto de estudante negado em São Paulo, mas quando eles voltavam alguns meses depois para os Estados Unidos e eles pediam o visto de lá, dava certo o visto de estudante. Então esse era o meu plano, eu comprei uma passagem para os Estados Unidos e eu ia voltar lá e ia tentar mais uma vez para ver se dava certo o meu visto de estudante. Só que nesse tempo que eu morei nos Estados Unidos, eu fiz um amigo lá. E esse meu amigo, acho que ele trabalhava na Bosch por um tempo, e ele era um engenheiro, né? Trabalhava legalmente nos Estados Unidos.
E nesse tempo que eu estava no Chile, depois que o meu visto foi negado, ele estava num grupo de WhatsApp, e aí nesse grupo de WhatsApp ele trabalhou com o meu ex-diretor. E aí esse ex-diretor falou, eu estou precisando de alguém para trabalhar com comércio exterior em Santa Catarina, alguém bom. E aí esse meu amigo que eu fiz no intercâmbio lá nos Estados Unidos durante do tempo que eu estava trabalhando lá, ele falou para esse meu ex-diretor, olha, eu conheci uma pessoa aqui nos Estados Unidos, eu não conheço ela profissionalmente, mas eu gosto muito dela, eu vou te passar o currículo dela. E aí foi muito interessante que assim que eu voltei do Chile, eu tinha uma semana em Joinville, aí eu fui para casa dos nossos pais, e aí a minha mãe, quando eu cheguei em casa, ela falou, olha, tem uma empresa aqui de Palhoça, eles estão ligando para você fazer uma entrevista. E aí eu falei, mas mãe, eu tenho uma viagem para os Estados Unidos marcada daqui a uma semana e eu quero pedir o visto de estudante lá. Ela falou, só liga para eles e se resolve. E aí eu liguei para essa empresa e aí eles falaram, a gente recebeu o teu currículo, a gente tem uma vaga aqui, você pode vir fazer a entrevista? E eu pensei, bom, também não tenho nada a perder, vou lá fazer essa entrevista. E aí eu fiz essa entrevista e era para uma empresa médica. E aí, quando eu fiz a entrevista, eles me contaram o trabalho que eles faziam com os pacientes, com cirurgia minimamente invasiva, com os robôs. E naquele momento, de novo, veio meu coração e minha intuição. Eu sabia que eu tinha que largar tudo que estava na minha cabeça, naquele plano, e eu sabia que eu precisava ficar um tempo trabalhando para essa empresa em Palhoça. E aí eles pediram para eu fazer mais uma entrevista pessoalmente, eu fiz, eles me fizeram uma proposta muito boa, e eu falei, quer saber? Então, esquece o sonho dos Estados Unidos por agora, eu vou ficar nessa empresa em Palhoça. E aí eu lembro que eu ainda fui para os Estados Unidos, fiquei uma semana lá, daí mudei a minha passagem, trouxe todas as minhas roupas, porque eu ainda tinha deixado muita roupa lá onde eu morava, e aí eu fui morar em Palhoça. E aí em Palhoça surgiu essa oportunidade aí, de repente, de viver na Holanda, né? Isso, exatamente. E aí quando eu fui contratada, a empresa era completamente 100% nacional, então eu nunca imaginava que ao aceitar esse emprego em Palhoça, eu eventualmente iria realizar o meu sonho de morar num país de primeiro mundo, porque a Holanda nunca tinha passado assim na minha cabeça. Eu sempre tive um pouco de fixação por Estados Unidos e eu nunca me importei muito com a Europa. E aí eu simplesmente mergulhei nesse trabalho, dei o meu melhor e daí 1 ano e meio depois, os diretores na época me chamaram para conversar e eles falaram, olha, a gente está abrindo uma filial em Amsterdã, boa parte do trabalho que você faz vai para lá. E aí eles me fizeram a proposta de me mudar para Amsterdã. E aí eu aceitei, então eu mudei em janeiro de 2020 e agora há quase 5 anos e meio eu moro lá. Muito legal, muita coragem, determinação, tantas entrevistas, né? Você sempre foi muito procurada porque mostrou sempre esse talento até acima da média, essa força de vontade. Os livros aqui não estão por acaso, tá? Ela foi uma criança, uma grande leitora que devorava livros mesmo. Então incentivem os seus filhos. Conhecimento só agrega na vida e por toda a carreira, né? E hoje você continua lendo, mesmo mãe, mesmo com mais responsabilidades aí, continua se atualizando. Isso aí é muito legal. Depois a gente fala disso. Rapidamente, Naitê, a tua lista, quais eram os teus sonhos, os teus maiores sonhos e você conseguiu realizar? Sim, eu sou muito abençoada de poder dizer que eu tinha grandes sonhos e hoje tenho outros, né? Mas os meus grandes sonhos eram morar em um país de primeiro mundo legalmente, né? E eu consegui através do meu trabalho construir uma carreira internacional, viajar e conhecer o mundo, explorar, conhecer outros países. Tornar-me poliglota. O poliglota é uma pessoa que tem a habilidade de falar 4 idiomas ou mais. Hoje eu consigo me comunicar bem em 4 idiomas diferentes, né? Que é o português, o inglês, o holandês e o espanhol. Então, eu fico muito feliz porque eu trabalho com comércio exterior, então isso foi um sonho para mim. Me tornar mãe também. Tive a felicidade, tenho a felicidade, né, de ser mãe de um menino. O nome dele é Malakai e ele tem 5 meses, acabou de fazer. E também de casar, o casamento, a construção da família, como a gente foi criado com essa questão da família, eu sempre tive muita vontade assim de construir minha família também e estar num relacionamento satisfatório. E hoje eu sou casada com meu marido também, ele é holandês e ele tá aqui comigo e é isso. E tá apoiando aí, meu cunhado aí sempre presente, né? Muito bem-vindo na nossa família, que continue assim. E ao longo desse caminho, grandes aprendizados, irmã, que eu queria que você compartilhasse aí com quem está nos acompanhando. Eu acho que o primeiro, assim, é uma coisa que eu já falei ao longo dessa nossa conversa, essa questão de seguir o seu coração e de seguir a tua intuição, assim. Eu lembro que quando eu tive a oportunidade de ir fazer o meu intercâmbio nos Estados Unidos,
Eu estava indo muito bem na empresa que eu estava trabalhando em Joinville também, e quando eu comentei que eu estava pensando em sair, o diretor na época também fez uma proposta nova para eu ganhar uma promoção, ganhar um cargo maior, e também era algo que seria muito legal, sabe? E se eu me mudasse para os Estados Unidos, eu ia estar indo lá com visto de estudante, eu poderia no máximo trabalhar como babá, trabalhar o meu idioma, mas era tudo muito incerto, tudo muito desconhecido. Mas eu tinha dentro de mim que eu tinha esse sonho de morar fora, de construir uma carreira internacional, e eu tinha uma intuição que falava para eu ir. Então eu simplesmente larguei tudo, toda aquela zona de conforto, e eu fui para esse caminho. Então eu acho que isso é muito importante, assim, você poder fazer isso. Número 2, eu acho que é a questão de dedicação e determinação. Você falou muito assim da questão dos livros, e eu sempre busco muito assim pensar, ok, o que eu quero construir na minha vida? Vamos supor, no meu caso, eu tinha muita vontade de construir uma carreira internacional, então eu pensava comigo, eu tenho que me tornar muito boa nos idiomas. Então, desde os meus 13 anos até a minha vida adulta, eu nunca parei de estudar o inglês no Brasil. E eu lembro até que teve uma vez que a BMW veio para o Brasil, e eu também fui chamada para uma entrevista, e aí eu estava passando nas etapas do processo seletivo, e uma das últimas etapas era o inglês. Era uma entrevista totalmente em inglês, mas eu nunca tinha ido para fora até então. E aí eles fizeram essa entrevista comigo, no final eles me deram esse feedback. Eles falaram, olha, o seu inglês é muito bom e tal, mas você precisa melhorar ainda mais, né? A gente não vai te dar essa vaga porque o seu inglês ainda não é fluente como a gente precisa. E eu levava muito essas coisas a sério. Eu pensava, ok, as oportunidades existem, então quando uma oportunidade nova chegar para mim, eu quero estar pronta. Então quando eu pensava nesse lance de, vou para o Chile, vou para os Estados Unidos, eu realmente me dedicava a me tornar aquilo que eu queria ser. Tem mais algumas dicas que eu vou pedir para você continuar no próximo bloco aí, né? Dicas de aprendizados ao longo da vida. Vocês não saiam daí, daqui a pouquinho a gente continua a entrevista aí sobre essa joinvilense que conseguiu morar na Holanda e ter essa carreira internacional.